sim, só se você quiser. Porque assim, eu terminei ontem, eu ia te avisar e nem esqueci. Eu terminei ontem a Conjuração Baiana, aí hoje é a revolta na América. Mas aí eu tenho um assunto, aí a gente faz, sem nada não. Tá certo. Aí você quiser, eu abro o livro aqui. Não, se você não puder, deixa eu tô com o assunto. Não, é rapidinho, agora só vai ter que esperar. Bom dia, meninos do sexto, do sétimo, aula de redação. Aí vocês prestem atenção aqui, o que eu vou falar. Aqui a professora... Bom dia, Jade, nota 10. Espera aí, Vice Gil, que eu vou abrir aqui o plural. Aí eu vou abrir... que série é essa? Oitavo ano, né? Oitavo, eu terminei ontem a Conjuração Baiana, aí a Revolta da América Espanhola. Qual a página? É a página 58. 58. Enquanto isso, os meninos do sexto e do sétimo estão entrando aqui. Aí, assim que eu entrar aqui, página 58, é? É 58. Só um minutinho, viu? Me dê um minutinho que eu estou abrindo. Tá, não se preocupe não. Ai, ai, ai. Ei, tem umas coisas para falar contigo, isso, hein? Tá certo, tá. Rapaz, quando eu vi, eu disse, Marconil desligou. Fiquei demais. Porque... Uma coisa. Aí, aí depois eu falo contigo. Então, sexto e sétimo ano, estou esperando a turma chegar para a gente pegar e fazer a aula de redação. Vou explicar aqui tudinho. Enquanto isso, está carregando aquilo. Tá o quê? Tá gravando essa aula? Vou começar a gravar agora. Deixa só eu colocar a professora aqui para... Eu vou começar já. Então, sexto ano e sétimo ano, aula de redação. A gente tá indo. Oi, bom dia. Bom dia, mas me falar que está com 1%, então eu vou deixar ele na aula, mas ele vai já ligar, então vai ter como eu ligar a câmera. Não, aí eu só vou pedir para ligar a câmera para as turmas quando o professor perguntar alguma coisa e o aluno ficar demorando responder. Aí eu vou pedir para abrir as câmeras, porque o professor fica falando e pergunta, João, Zezinho, e assim, aí Zezinho passa um tempão, depois de 5 minutos vem falar. Aí assim não dá, não. Aí porque não tava na sala virtual, mas não estava presente, certo? Tava dormindo, tava deitado. A gente desligou a câmera para ficar deitado. Aí por isso que eu disse, não é para ficar deitado, é uma aula, você bota o celular junto na mesa, né? E vocês vão pegar e fazer a aula de vocês. Aí bota o celular e eu estudo na cama e aprendo. mas né, a maioria já gosta de pegar, deixar ligado e vai dormir. Aí vai dormir, que dormir é bom demais, gente. Dormir na época de vocês, assim, de adolescente, é bom demais. Tá disfarçando o caso. Fica disfarçando. Aí deixa lá ligado, o professor falando, bota até o mudo, bota um fonezinho de ouvido e pronto. Teve uma reportagem dessa em Fantástico. Oi? Oi, dos meninos que assistem aula. Muitos que assistem aula online faz isso. Como é o nome do assunto? Revolta da América Espanhola, Revolta na América Espanhola. É essa? É esse assunto, é Revolta da América Espanhola? Revolta na América Espanhola. Pronto. Aí eu vou estar... Oi. O Lucas pediu pro senhor para deixar ele dormir, que ele tá morrendo de sono. Mas aí eu já disse que a pessoa tem que dormir mais cedo, certo? Acordar mais cedo, porque dormir mais cedo e ter o tempo suficiente do sono. Pois é. Eu ontem mesmo eu fui dormir, sabe que hora? Era 1h da manhã. Mas eu perdi o sono, eu fui assistir filme,
Certo. Ontem eu dormi, era 8 horas da noite, mas eu sempre durmo essa hora. Só numa sexta. Só na sexta. Aí tem gente que fica jogando Free Fire. Eu sei que jogar Free Fire é bom. Eu acabei dormindo um pouco mais tarde, fui dormir de 11. Ah, então, aí é assim. Gil, tá bom aí a imagem? Tá ótimo. Aí você vai falando. Desce um pouquinho, Marconil, desce um pouquinho que eu vou... Tá certo, tá. vou aqui, aí... Então, a revolta na América Espanhola. Assim como na América Portuguesa, as lutas coloniais na América Espanhola tiveram caráter regional, delocalizado. A partir do final do século XVIII, influenciadas pelas ideias iluministas e liberais, tiveram como foco a contestação do domínio metropolitano e a luta por mais liberdade. Envolveram diferentes projetos de independência e concepções de liberdade, devido à diversidade da sociedade colonial hispano-americana. Então, aqui tem a sociedade colonial... Oi? A senhora, eu fiz aqui o subtítulo no caderno, aí o que for para copiar, se a senhora quiser que alguma coisa copie, aí a senhora só avisa, viu? Tá certo. É porque, ó, aí, como eu já falei, a gente dá um assunto, aí depois é o exercício. Se ainda der para a gente começar o exercício hoje, a gente começa. Se não, na próxima aula vai ser só o exercício desse assunto. Entendeu? Ah, tá. Aí eu terminei aquele assunto, ontem eu não terminei na conjuração baiana, não foi? Aí a gente terminou ali, né? Aí agora a gente está na revolta da América Espanhola. Aí hoje a gente termina esse assunto, porque é pouco também, só tem 2 folhinhas. Aí se der tempo, a gente inicia o exercício. Se não der, aí na próxima aula, viu? Ô tia, a senhora já tá notando que a gente já entrando em vários assuntos, porque a gente já tá muito avançado na história. Tá, a gente tá com o assunto, tá normal, né? Tá em dia, Estamos com o né? assunto, Tá em tá em dias, Entendi. Tá em dias e agora tá ficando bom porque como a gente faz esses exercícios, aí vocês estão memorizando melhor, viu? Então tá ótimo. Então aí vem a sociedade colonial na América Espanhola. Aí aqui, ó, aqui tem o gráfico, né? E esse gráfico ele vai mostrando a população, onde tinha essa população. Então nós temos esse gráfico azul que tem 19,5%, aí 3,3 milhões. Então, esse azulzinho são de brancos, né? Nós temos esse gráfico aqui também, que está mostrando vermelho, que é 4,7%, 0,8 milhão, que é de negros, né? Nós temos esse amarelo, né? Que ele diz 31,4%, 5,3 milhões, que é de mestiços. E o verde, nós temos 44,4%, tracinho, 7,5 milhões, que é de indígenas. Aí ele diz, a população total da América Espanhola, em 1800, era de 16,9 milhões de pessoas. Destas, 75 milhões eram indígenas, 44,4%, 5,3 milhões eram mestiços, 31,4%, 3,3% milhões eram brancos, 19,5% e 0,8 milhões eram de negros. Então, aqui ele está mostrando como era formada a sociedade na América Espanhola, esse gráfico aqui, certo? Aí agora a gente vem também, vamos ver também a outra sociedade. Nós temos os chopetones. Quem eram os chopetones? Eram os colonos, nascidos na Espanha. Alguns ocupavam altos cargos na administração colonial. Outros eram grandes comerciantes favorecidos pelos monopólios, representantes de igrejas cristãs,
comandantes militares e imigrantes empobrecidos. Esses eram os chupetones. Aqui nessa outra camada aqui, nós temos os crioulos, filhos de espanhóis, nascido na América. Isso, nascido na América. Grandes proprietários e comerciantes integravam os cabildos, que é Câmara Municipal, e formavam a elite colonial. Nessa outra camada aqui, nós temos os mestiços, libertos, artesãos, pequenos comerciantes, assalariados. E nessa última aqui, nós temos os indígenas e africanos escravizados. Compunham a principal mão de obra colonial, trabalhando nas minas e nos latifúndios. Até mesmo dentro da propriedade, da própria elite, havia divergências de interesses. O grupo dos chupetones não desejavam romper o domínio colonial. Já os crioulos optavam pela independência. Então, aqui a gente está vendo as imagens, está vendo? Chupetones, né? Eles mais bem trajados. Os crioulos também. Aqui, os mestiços, né? Esses mestiços eram de duas raças, né? A diferença de duas raças, né? O branco, o negro, né? Pessoas diferentes. E aqui nós temos os indígenas e os africanos. Dá para a gente ver bem direitinho. Os africanos são esses bem escurinhos, né? E os indígenas são esses que estão aqui seminu. Então, é bem dividida a sociedade espanhola. Aí, Marconi, vamos para outra página, viu? Próxima página. Só um pedacinho para mim. Aí nós temos isso. Embora os crioulos se identificassem mais com os champetones do que... Professora, Oi. Yasmin disse no chat que estava travando. O meu não tá, não. Dela? É. Eita. E aí, ela já... Pode continuar que dá entender, travando só um pouquinho. E aí? Posso continuar, né? Pode. Tá travando, mas já aprender. Tá bom, tá. Então, vamos. Embora os crioulos se identificassem mais com os chupetones do que com as camadas mais pobres da população, opunham-se a eles no que dizia respeito ao domínio metropolitano. Por outro lado... Quer café? Só um pouquinho, isso, porque eu não estou nem com fome. Sim, opunham-se a eles no que diziam a respeito ao domínio metropolitano. Por outro lado, muitos movimentos populares da América Espanhola não tiveram sucesso por causa da oposição crioula. Nesses casos, eles temiam que ocorressem mudanças sociais mais profundas, afetando seus interesses e sua oposição de elite colonial. Aí aqui no mapa nós temos principais rebeliões ibero-americanas no século XVI a XIX. Então, olha, aqui nos Estados Unidos, quer dizer, ele está mostrando as principais rebeliões onde ocorreram. Mas as espanholas mesmo, foi aqui, né? Começando daqui, da América do Sul, onde eles dizem assim, ó, a revolta de Beckman, né? Nós temos os Tupac Amarus,
Eu estou lendo só a daqui, não estou lendo nos Estados Unidos, não, porque está mostrando tudo de onde ocorreu. Então, eu estou só lendo o que a gente mais olha. Esses pontinhos vermelhos aqui, tá vendo? São todas as rebeliões. Então, olha só, eu estou lendo só que aqui a gente vai ver. A Tupac Amaru, a Tupac Kateri, deixa eu ver aqui o negócio. Vamos. Aqui, Chinistas, Cochibamba, essa que a gente vai ver de acordo com a leitura, viu? Que a gente vai ver a revolta dos estancos, São Felipe. Aí aqui tem, na Bahia, nós temos Tiradentes e também tem a revolta dos Mascates. Nós temos de Joaquim José, que é o parque da gente, né? Aqui no Brasil, da Silva Xavier, Vila Rica. Felipe dos Santos foi que a gente já viu, né? A dos Emboabas também, que eu já fiz para vocês, né? A gente já viu a revolta dos Emboabas, né? Certo, valeu. Obrigada. A revolta dos Emboabas, que a gente já viu. Aí Assunção, a revolta dos colonos do Paraguai. E os jesuítas, né? Agora, tem a de Truman, revolta de Truman, que saiu e o João Santos a gente não vai ver, mas estou lendo, certo? Então, aí começa aqui todas as revoltas, São Felipe. Então, essas outras que ocorreram também, são revoltas também, de São Domingos, Revolução, Jamaica, também foram tudo revoltas. Eu estou lendo só mais a que nós já vimos, né? A que nós já vimos. Então, pode passar adiante aí, Marcondes, por favor, para a gente ver aqui. Então, aqui, pronto. Certo. A rebelião do Tupac Amaru, que é aquela que a gente viu, né? Então, você já estudou que as conquistas espanholas da América trouxe muitas consequências negativas aos povos nativos. Os indígenas foram submetidos a diversas formas de exploração, como a mita, espécie de tributo pago aos colonizadores por um tempo determinado, que consistia na prestação de serviços mediante remuneração mínima. Havia também a encomenda, em que comunidades inteiras de indígenas eram entregues aos encomendadeiros, que exploravam mãos de obras em troca de educação cristã, reforçando a dominação dessas populações. Na região dos Andes, a subordinação indígena era realizada pelos colonizadores, por meio das alianças com os curacas, chefe das aldeias incas, chamados ailos, oferecendo-lhes privilégios e parte dos tributos arrecadados. Em 1780, no vice-reinado do Peru, teve início uma revolta em reação aos impostos cobrados pelos carregadores, autoridades metropolitanas. Ela ficou conhecida como a Rebelião de Tupac Amaru. O líder dos revoltosos, José Gabriel Condorcanqui Nogueira, era um curaca que dizia descender de Tupac Amaru I, chefe inca do início do século XVI, que resistiu à conquista espanhola. Condorcanqui
havia estudado na Universidade de São Marcos, em Lima, onde foi influenciado pelas ideias iluministas. Adotou o nome de Tupac Amaru II e obteve o apoio dos crioulos na luta contra os carregadores. Também com o apoio de dezenas de milhares de indígenas mestiços escravizados e alguns colonos empobrecidos, Tupac Amaru II defendia... Deixa eu me ver. Peraí. Tupac Amaru, Gabriel, quando eu curti, peraí. Obrigada. Tupac Amaru II, obrigada. Defendia a completa abolição das obrigações de sujeição e trabalho. Ao seu lado, tinha Micaela Batista, sua esposa, que em muitos momentos ficou responsável por administrar e organizar parte dos rebeldes. Ela teve papel fundamental no decorrer do conflito e marchou para sitiar Cusco, junto do marido e das tropas. Como a radicalização do movimento colocou em risco a ordem colonial. Ocorreu, então, uma forte oposição por parte da elite crioula e de alguns curapas. Tupac Amaru II foi perseguido pelas forças coloniais, sendo capturado e preso, assim como Micaela Batista e seus filhos. Em 18 de maio de 1782, Condor Canty e Micaela foram executados na praça central de Cusco. Tiveram seus corpos esquartejados e parte deles pendurados em diversos locais, com o propósito de desencorajar novas revoltas. Seguiam-se violentas batalhas, nas quais cerca de 80.000 rebeldes foram mortos, encerrando a maior revolta colonial da América. Então, essa revolta foi a revolta de Tupac Amaru, né? Então, ele está contando tudo sobre o que ocorreu lá. Então, essa revolta, deixa eu ver, a revolta espanhola foi um movimento comuneiro de 1782 e foi uma revolta dos habitantes do vice-reinado de Nova Grande, né, contra as autoridades espanholas, e a revolta presente na luta do século XIX para a libertação do colonismo espanhol, viu? E as principais rebeliões, que nós já vimos também, que foi um mapa, né? Aquelas rebeliões que teve. Então, quando ele fala também sobre a encomenda, né? Que aí a gente viu, a encomenda era uma instituição jurídica imposta pela coroa com vista a regular o recolhimento de tributos. Então, era o direito dado aos colonos espanhóis de explorar o trabalho do indígena nas fazendas, né? E nas lavouras. E nas minas também, viu? Então, quando ele fala sobre encomenda, que ele fala é isso. A mita, que a gente também viu, a mita era obrigação que os moradores da aldeia tinham de trabalhar para os espanhóis durante 4 meses por ano,
recebendo apenas cerca de 1/3 do salário de um trabalho, quando a gente vai falar na mita. Então, isso aí é a Revolta Espanhola. Aí tem a outra página, viu, Marcão? Isso. Ai, Jesus. Isso, movimento comuneiro. Então, esse movimento comuneiro, aí tem no vice-reinado de Nova Granada, as encomendas, olha, que a gente viu também falar agorinha, e a mita, abalaram as antigas bases da vida comunitária indígena, levando diversos grupos a se dispersar pelas fazendas dos encomendeiros. Além disso, quase todos os produtos consumidos na colônia eram excessivamente taxados, especialmente a aguardente e o tabaco. Em 1780, o tabaco é que faz fumo, viu? Em 1780, o decreto de novos impostos motivou manifestações em vários povoados. Pequenos agricultores, comerciantes e até mesmo a elite proprietária aderiram às contestações. A população indígena começou a perseguir os coletores de impostos, saqueando e destruindo propriedades metropolitanas. Em abril de 1781, os revoltosos proclamaram uma junta de governo chamada El Comum, daí a denominação comuneiros. Alguns crioulos tiveram destaques no movimento, como o general João Francisco de Barbel. Contudo, a liderança coube ao capitão mestiço José Antônio Galão. Foi ele quem conduziu as camadas mais baixas da população na luta contra as elites, fossem elas metropolitanas ou crioulas. No entanto, a radicalização do movimento aproximou os crioulos das autoridades espanholas. Em junho de 1781, foi negociada a rendição. Em outubro, Galão foi preso por um dos membros da antiga junta revolucionária. No ano seguinte, foi enforcado e esquartejado. Episódio que pôs fim à revolta. Então, a gente está vendo aqui, ó, Colômbia, o Aero, né? Esse é um cartaz, 1781. Los Comuneiros, em 1981. Aí tem aqui, ilustração representada de uma das heroínas do movimento, Manuela Beltrán, vendedora ambulante da cidade de Socorro. Vemos na imagem a oposição aos decretos governamentais, editos sendo arrancados de paredes. Então, está aqui, ó, ela mostrando o que ela está fazendo, né? Um tipo de revolução dela também, dela, né? Aí aqui a gente tem essa foto que a gente passou, é de José Antônio Galão, uma pintura. Então, olha só, a gente viu o movimento canuneiro, né? Que eu já li, que foi de 1781, foi a revolta dos habitantes do vice-reinado, né? E a gente viu também, como se diz, as encomendas, que ele falou também, que ele também falou aí, né? Que essas encomendas eram uma instituição jurídica imposta pela coroa, com vista a regular o recolhimento do trabalho, né? Direitos dos colonos espanhóis, de explorar o trabalho, não é isso que a gente viu?
Viu a Mita também, que eu já falei. Então, esse movimento comuneiro também foi, já passou o movimento comuneiro. Aí aqui tem também, ó, movimento comuneiro, foi o Império Espanhol, na América Espanhola, que ocorreram também no início do século XIX, a partir de 1808 até 1829. Apenas Cuba e Porto Rico permaneceram no domínio espanhol, nesse movimento comunista. Aí vem a Revolução Espanhola, o hispano, América, pertencente à América, né? Da língua espanhola. E a Revolta Tupá, que a gente já viu, esse aí trabalhando. Esse aí é o mapeando, né? Esse mapeando no final do século XVIII e no início do século, no final do século XVII e no início do século XVIII, eclodiram várias revoltas na América Portuguesa. Violentamente reprimidas, as revoltas contestavam os monopólios impostos pela coroa, revolta do Beckman, que a gente já viu também, a revolta do Beckman. Os altos impostos cobrados pelas autoridades, a revolta de Filipe dos Santos, também. A presença de forasteiros na região mineradoras, a Guerra dos Emboabas. O mandonismo da aristocracia rural sobre os comerciantes, a Guerra dos Mascates. Desde o início da colonização ibérica, nativos americanos e africanos escravizados se rebelaram contra o domínio de seus senhores. Com o tempo, outras camadas sociais, trabalhadores livres, comerciantes e proprietários, ricos ou pobres, também se rebelaram contra medidas metropolitanas, consideradas injustas. Suas revoltas, contudo, eram localizadas regionais e não movidas por um sentimento de identidade nacional. Aí aqui tem outros índices. No final do século XVIII, inspirados pelos ideais iluministas de liberdade e igualdade, diferentes grupos de sociedades coloniais começaram a lutar contra o domínio da metrópole. No entanto, o entendimento que cada grupo tinha desses ideais era muito diferente. Então, e aqui tem os líderes da Conjuração Mineira e da Conjuração Baiana, que desejavam repúblicas independentes em Minas Gerais e na Bahia, enquanto a revolta mineira não almejava mudanças na estrutura social. A baiana exigia o fim da escravidão e maior igualdade entre todos os cidadãos. Assim como os anteriores, essas revoltas regionais foram rapidamente sufocadas pelas autoridades. Então, isso aqui são mapeando o que nós já vimos, né? Então, aí termina aí o assunto, né, da Revolução Espanhola, da Revolta Espanhola. Termina o assunto, termina tudo. Aí, se der tempo, eu começo agora um exercício. Marconil, será que dá tempo para começar um exercício? Prestação de serviço postal. É porque ele fica de fone. Né? Não, ele bota o fone para escutar essa aula aqui, aí ele tá sem fone agora. Ele não tá escutando nada. É porque ele tá dando aula também, né? Uhum.
Eu acho que não. Deixa eu olhar aqui os horários, tia. Porque aí eu vejo que horas que começa a última, entendeu? Aham. Deixa eu olhar. Essa aula É o termina. quê? Fazer um exercício dá tempo? Não, dá não, só tem 3 minutos. Então Só tem deixa, 3 minutos. então, deixa eu revisar aqui, né? Encomenda É. de prestação de serviço. Cusco fica no Peru. O vice-reinado de Nova Granada foi a denominação em 27 de maio de 1717. Um poder de Estado. Na próxima aula é só exercício, viu? Um poder de Estado jurídico. Um poder de um Estado para editar leis colonial do Reino da Espanha. Estou só revisando. Conjuração mineira a gente já viu, né? Que foi uma conspiração de natureza, inclusive a gente viu até agora, né? Olha, professor, eu ia aqui, tá falando que a aula era pra cá de 9h30. Oi? 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 Não, porque era no que era a aula acabar. Ah, tá no caderno que era ela no 40. Yasmin, não dá pra entender não. Tua voz tá travando muito. Ok, guarde só um instantezinho aí quem terminou, viu? Aí eu terminei, aí da próxima aula vai ser só exercício. É, porque terminou, né? Aí eu faço só exercício na próxima aula, revisando através do exercício, né? Na Revolta da América, aí eu vou perguntar o que foi o movimento caminhoneiro, aí a gente vai fazer aqueles exercícios, perguntas e respostas, e vai ser bem melhor para entender. Aí, sim, aí nós também tivemos quando ele diz autores iluministas, que ele fala, né, sobre aquele ele fala que é liberdade, igualdade, né, que os iluministas sempre desejavam. E esses autores foi John Locke, né, foi Jean Jacques Rousseau, então foram os autores dos iluminismos, né. Aí, quando ele fala sobre o iluminismo, aí que ele fala muito sobre igualdade, sobre liberdade, quando ele fala assim, sobre as ideias iluministas. Então, vamos... Daqui eu vi. Aí também tem os livros da independência dos estados. Né? Um Professora, minuto, viu? Vai cair. Yasmin tava dizendo que a aula era pra terminar de 9h40, né? É, mas atrasou. Às vezes acontece de atraso, viu? Mas aí, como é que se diz? Vai cair, né? Aí a gente vai para outra coisa. Pois tá. Na próxima aula é só exercício.